E aí, galera? Mais um Biologistas hoje e vamos reagir a mais um vídeo aqui do Gui Freire e do Cobos no Inteligência Limitada. Ucraniev lá. É. Ele simplesmente botou a bandeirinha da Ucrânia. Eu sou pró-Ucrânia, eu quero matar o Putin, eu odeio o Putin, tem que... Ele começou a fazer até uma pregação de ódio anti-russo. Se assim. fizer um teste de DNA do pessoal que vive na fronteira da Ucrânia e da Rússia, qual será que é o grau de proximidade? Tudo russo, É tudo Ruskiev mesma lá, coisa, cara. né? Quem foi que Agora- criou essa porcaria? Essa é uma pergunta melhor do que a pergunta. Não, Toma um lado agora. Você tá do lado da KGB, do Zelensky. Fazer um estudo ali da população, um estudo genético, deve ser a mesma merda mesmo. E é legal falar como que é feito esse estudo, essa comparação do DNA, porque é meio abstrata essa ideia, né? Até pra gente, na biologia, a gente não consegue entender muito bem. Mas existem regiões do nosso DNA que se chamam signs e lines. São regiões repetitivas de nucleotídeos. Nucleotídeos, o que eles são? Base nitrogenada, fosfato e a ribose, que é o açúcar, né? Que faz parte aí daquela cadeiazinha lá que forma o DNA, né? O nucleotídeo é esse conjunto: fosfato, açúcar, no caso do DNA é desoxirribose, mais uma base nitrogenada. E isso é o nucleotídeo. Então, lines e signs são essas sequências repetitivas móveis de nucleotídeos e que se repetem várias vezes por uma sequência longa, e essas sequências repetitivas são intercaladas. Eles são móveis porque eles têm a capacidade de transposição, que é sair da onde eles estão localizados e ir para outra posição. E eles fazem parte, eles compõem uma grande parte do nosso DNA. E os estudos comparativos entre populações e tal são feitos com base nisso. Como essas inserções são novas no DNA, porque existe aquela discussão que no nosso DNA a gente tem parte de material genético de vírus que foi incluído, né, no nosso DNA. Não é todo mundo que tem determinada sequência em determinada posição, justamente por eles terem essa capacidade também de transposição. E daí é assim que é feito, que é determinado se uma população, a proximidade entre populações, padrões de migração, porque não é todo mundo que tem todas as sequências, e se tiver essa sequência, não significa que ela vai estar naquela posição. Então, são essas comparações que são feitas para determinar se uma população, se um grupo ali de pessoas que é a mesma população. Então, é isso. Biologia molecular é muito foda. Quase como satírico, sabe? É escrachado de uma maneira curiosa. Então, um exemplo, claro, que choca as pessoas é a figura do atleta transgênero no esporte. É uma palhaçada, essa comoção toda, esse escândalo todo, como se isso fosse tirar a oportunidade de outras pessoas. Enfim, não existe isso, não existe vantagem sobre ninguém. Biologicamente falando, não existe um ter vantagem sobre o outro. É todo mundo ser humano, não existe diferença. Exato. É escrachado, é um negócio que tem um grau de gera desconforto para a pessoa comum. A pessoa comum tá assistindo aquilo, pessoa comum que usualmente nem repararia nesses temas e tal, liga a TV e fala, cara, é estranho. Por quê? O que tá afetando eles? Entendeu? Tem uma figura ganhando aqui que o cara ganha tudo, entendeu? Ou sei lá, o pronome que se usa, entendeu? O ponto que eu tô querendo discutir não é esse. Mas sei lá, ganha tudo. A pessoa ganha tudo. De onde que a gente tirou essa informação? Não ganha tudo. Se ganhar uma coisa, já gera aquele escândalo. Ai, porque é trans e tem vantagem sobre o outro. Se ganhar uma coisa que não é um padrão, não existe um padrão. Por que tá dizendo que ganha tudo? Isso já ajuda aí a embasar essa galera aí que acha que existe uma vantagem biológica.
E aí, na medida em que a pessoa ganha tudo, a pessoa comum achar isso estranho. Várias coisas. O M tem um negócio lá meio satânico. As pessoas comuns acham isso estranho. Olha e fala, cara, isso aqui é estranho. Tem um simbolismo... O M? Ou foi o Grammy? Qual foi o que teve Qual? aquela performance com o Satã? Satanista lá. Hã? Não vi. Não, teve uma inauguração até Não lembro, eu nunca lembro se é o M ou se foi o Grammy. Ah, mas Paquito, dá Foi uma o Sam pesquisada. Smith que fez Mas esse cara é todo essa satanista programação, não Ah, foi? os caras no chat vão falar daqui a pouco, né? Quem que foi os caras? Vocês estão no chat aí, manda Não, aí. Foi o Grammy ou o M, mas foi o Sam Smith. Depois vocês pesquisam aí a inauguração do túnel de São Gotardo. Os caras fizeram uma performance satânica também. Mesma ideia, né? Não existe sexo biológico. Cara, a grande maioria das pessoas, se você colocar num debate racional, elas vão falar, cara, existe sexo biológico, simplesmente isso, não é uma... A tese não existe sexo biológico é uma tese estranha. Você vê aquela coisa do documentário... Tem um artigo que saiu na Nature, inclusive o Drauzio Varela fez um vídeo sobre isso, sobre esse artigo, que é Sex Redefined, que é de um jornalista científico, o cara também é geneticista, alguma coisa assim. E ele fez uma investigação completamente biológica, ele não fez nada comportamental, para investigar quais são as determinações, os fatores determinantes do sexo. E ele chegou à conclusão de que não existe um fator, um conjunto de fatores que determinem se uma pessoa é do sexo feminino ou masculino. Pensando aí nessa questão binária, né? E aí ele reitera que é uma construção social. Então, se você quer saber a identidade de gênero de uma pessoa, pergunte. É uma construção social. E aí, voltando a essa discussão de sexo biológico, tem muitos fatores que determinam essa questão sexual. Falando aí sobre órgãos, enfim. E a maioria dos genes não está 100% ligado aos cromossomos sexuais, que é o X, Y, blá, blá, blá. Então, é além do cariótipo XX e XY. Não são... Existem muitos genes autossômicos, que são todos os genes, não, os cromossomos autossômicos, que são todos os cromossomos que não são sexuais. Muitos genes que determinam alguma dessas características ao sexo, à determinação sexual durante o período embrionário, que estão nos cromossomos autossômicos. Então, e também não são todos os genes que são expressos nos cromossomos sexuais que estão ligados a essa determinação sexual. Então, além de existirem as pessoas intersexo, isso falando só sobre a espécie humana, né? Existem distúrbios do desenvolvimento sexual, alterações numéricas cromossômicas, né? As pessoas que têm XX, X, XXY. E aí, como que essas pessoas fazem para explicar isso, né? Então, essa questão do sexo biológico foge só da questão sexo cromossômico. Envolve a ativação e inativação de genes, regulação pós-transcrição, né, que é quando uma proteína é produzida, alterações hormonais, né, enfim, enzimáticas até. Alteração em enzimas, se você tem ou não uma enzima, isso já pode alterar todo o seu corpo. Então, existem pessoas que, por exemplo, têm um testículo, mas tem vagina. E aí, cadê a construção do sexo biológico? Porque essas pessoas tanto defendem, mas não sabem nada de biologia. Então, em outras espécies até a gente vê, né? Dependendo de demandas ambientais, existem animais que mudam de sexo. Se tem poucas fêmeas ali numa população, o indivíduo masculino vira feminino. E é isso, gente. Então, acho que é isso o vídeo. Eu creio que não tem mais nada aí para eu acrescentar em relação à biologia. Então, é isso, galera.